underline RC. Não, brincadeira. Ah, tá. Fala coisa errada. Vini da Rádio Califórnia, melhor. Tem outra banda além da Rádio Califórnia? Não. Por que tu começou na Rádio Califórnia? Comecei porque o tio Nolan me chamou uma vez. Eu tava ensaiando com outra banda que eu tinha. E tava tocando bateria, inclusive, também. Essa banda era na o quê? frente da casa um É. do outro. Eu Ah, não falando. é sorte isso? Nolan é o vocalista da Rádio Califórnia, pra quem não sabe. Isso é sorte pra ti ter conhecido o Nolan como vizinho ou foi antes? Foi naquele momento que eu conheci o Nolan como vizinho. Antes eu não conhecia ele. Ah, quando ele te convidou? Aham, quando ele me convidou. Na cara de pau. Não, onde tu conheceu o Vini, Lola? Não, eu simplesmente ouvi o som de bateria na frente da minha casa. Ah. E eu tava precisando na época trocar de baterista, que a gente tinha um baterista, Tanto né? faz quem era a pessoa, né? Ele só Eu fui lá e bati palma. Olha. Foi simples, eu parei o ensaio da banda dele pra perguntar se ele queria. Vocês devem bater palma na frente da casa do vizinho quando virem barulho de bateria. Porque olha quem ele descobriu, né? É, foi um achado e tanto. Tá, que banda era essa que tá tocando antes? Ah, uma banda com os amigos que eu tinha, nem tinha nome ainda. Era só um som que a gente fazia. E que tipo de som tava rolando? Um som tipo um rock alternativo, assim, que nem. Parecido com o da rádio até. Só que um pouco mais indie rock. Então tá, esse louco bateu lá na tua casa, te chamou e tu topou. Isso, topé. Eu achei que era uma banda, os caras profissional, né? Depois, Profissional. Lindo engano, né? falando que fazia show todo final de semana. Ah, o Nolan te iludiu, é isso? Mais Então, ou menos. Um pouquinho. Foi na época a gente fazia mesmo. Ah. É, depois a gente deu uma. O que aconteceu com a Rádio Califórnia de lá pra cá? Bastante coisa, assim, tive bastante experiências com eles. Amadureci bastante, assim, tanto no. Primeira experiência gravando bateria no estúdio, acredito eu, né? Isso é verdade. Esse EP que a gente gravou agora foi meu primeiro EP, a primeira gravação que eu fiz. Que EP que tá falando? Depois de ler o jornal, recém-lançado nas mídias. O que a gente tá fazendo aqui hoje? Tá sendo lançado hoje. Não, hoje vai ser o show de lançamento. É, o show de lançamento. Mas já tá disponível nas mídias, YouTube, Spotify, Deezer. Tá sendo lançado aqui em Canoas. Isso mesmo. Quem é que tá apoiando? O Estúdio Meso. O Buba pode nos ajudar com essa informação? Tem voz de pedreiro, né? Vem. Quem apoia então? Quem é os apoiadores? Esse é o Puba. Assim, quem está apoiando, quem disponibilizou a verba para o lançamento foi a Prefeitura Municipal, num edital lá que a gente participou, do Microcrédito Cultural. Nossa, isso é muita novidade pra mim. Como É. assim uma banda conseguiu um edital? Como é que vocês Isso, a gente fizeram? participou, acho que foi em 2015, Ah, e aí a verba saiu para nós agora ano passado, 2018. Aí a verba saiu, a gente conseguiu gravar e agora, felizmente, está saindo o filho dessa verba aí. 5 músicas, bem gravadas, esperamos. Tem músicas de todas as fases da banda, desde o início, músicas novas, compostas em estúdio. Tem um pouco de tudo, hein? Então essas músicas não são todas 100% novas. Tem alguma participação tua na construção dessas letras? Não, das letras não, eu fiz só a bateria mesmo. Mas já tinha composições já antigas, né? Uma que é Insensato, o Nolan compôs com quantos anos? Eu tinha, sei lá, 20. 20, hoje ele tem 60, não, tem quanto? Na época que ele 50. tirava cola ainda, né? Então agora as composições, letras, tudo basicamente são do Nolan. São 5 músicas, você tá dizendo? Isso, 5 Dá músicas. tempo de contar um pouquinho de cada letra, né, Nolan? Por favor. Acho que sim. Tá, me conta então uma delas. Essa aí que dá cola. Vamos falar. De 10 anos. Não, a da cola é. Cara, foi uma época. O lance até. Eu, na verdade, até acho que eu cheirei cola mesmo na época do Gullis. Nem lembra, né? Mas, Não, é. todo mundo deve ter cheirado. É, eu tive isso. Na época do Gullis, eu tinha 17 anos. Mas é que eu fiz essa música na época que eu tocava na minha primeira banda, que foi a Sensor Shit, que era a banda cover. Eu falei isso no meu. Né? A gente já sabe, Enfim. né? E Ramones tem muito isso de Now I wanna snip some glue, saca? Então eu fiz uma coisa meio inspirada nisso daí. Quis fazer uma coisa ramonesca, assim, saiu essa música. Como é que é o nome dela? É Insensato, Tá. porque já quer dizer que tipo, tá errado, que isso aí não é legal. Embora seja só um ponto de vista. Mas enfim, eu roubei a entrevista do Vini. Aham. E- Mas aí que é pra falar do EP, né, Vini? Tá deixando, deixa ele falar. Mas na verdade não era a minha intenção que essa música falei, entrasse. fodeu. Não, eu não gostaria que essa música tivesse entrado. Cara, por um acaso a chave do portão tá contigo? Tá com ele. Ah, tá. Foi o cara do estúdio mesmo aqui. Mas, na verdade, assim, eu não queria que ela entrasse, mas foi uma votação que ainda a gente tinha uma democracia na Rádio Califórnia, eles não, a gente, essa música tem que entrar, blá blá blá. Daí acabou entrando. Eu gostaria de optar por uma música nova, whatever, mas entrou a Insensato. E outra? Fala outra aí. Eu vou falar da música de trabalho, que é Depois de Ler o Jornal. Eu acho que o Vini até pode falar sobre essa música. Fala aí, Vini. O que Foi tem a- essa música? Foi a música que deu o nome ao EP, né?
E tem um conceito assim de gente meio que é uma fuga assim, né, do padrão que a sociedade nos impõe, a mídia, a grande mídia. No caso, não acreditar no que a gente vê na TV, no que a gente lê no jornal e fazer aquilo que a gente gosta, né, que a gente acredita, que a gente acha que é importante mesmo para nós. Acho que esse é o conceito assim da música e do EP em geral, assim. Mas essa última música que vocês criaram é a última? Isso. Não, na real tem uma música mais nova ainda, que é a Flagelo da Fé. Tá no CD? Tá no CD, tá no EP também. que é mais nova ainda. Essa é a mais nova de todas. Assim. Mas tu ajudou, ouviu ela sendo criada? Como é que foi essa criação? Sim, na verdade, o Nolan trouxe uma guia dela, né? E a gente trabalhou em cima ali, colocando os instrumentos. Eu fiz mais a parte da bateria mesmo, não... E qual é a explicação dessa letra aí? Flagelo da fé é justamente pessoas que se corrompem através da fé. Não deixa de ser uma mensagem tão diferente depois de ler o jornal, porque ela mostra uma outra visão, só que é mais focada na parte de religião mesmo, enfim. Não só de religião, mas de fé mesmo. Pessoas que têm fé em alguma coisa e acabam se tornando pessoas diferentes do que elas realmente são, por conta do que a crença delas ou que a filosofia da religião que elas acreditam transparece para ela ou tornam como realidade. Uma imposição aceita e que modifica a pessoa na sua essência. Exatamente. Olha Nossa, só. que maneira bonita, é bom. Tá bom, eu convivo tanto com psicólogas. Adorei. E que mais? Foram 4 só até agora. Foram Ou 3? 3. São 5, mas tu me falou de 3. São 5. Aí a gente tem a Livre Imaginação. Livre Imaginação, ela traduz bem, ela é a nossa valsinha. Essa valsa? É. Ela traduz bem, ela é uma música muito mais fictícia, assim. Ela é tipo a música da Faber-Castell, assim, saca? Tipo, não que eu queira me colocar no mesmo nível do Toquinho, enfim, mas ela é uma música mais de fantasia, assim. Ela fala de uma forma mais fictícia, assim, surreal sobre felicidade. Viajar no teu sentimentos. Assim. Viajar nos sentimentos. Ela é uma música mais... É tua essa, mãe? É minha. Todas são. Todas são, tá, entendi. Todas são. E a última? E a Estrada Sem Fim é uma música que eu fiz numa fase bem estranha, assim, da minha vida, que eu fiz várias músicas. Então a gente canta Sentimentos de Nolan, né? Essa música, a Estrada Sem Fim é uma música bem pessoal, assim, é uma música que fala muito sobre o que eu tava vivendo. É uma música de superação, assim, de tu ter um mau momento e tu ver que existe uma luz no fim do túnel. Ela, inclusive, foi composta, no primeiro EP a gente tem uma música que é Motivos pra Viver. Essa música poderia... Qual é o nome do primeiro EP? O primeiro EP é Mundo Deserto. Obrigado, Puba. E a Estrada Sem Fim é uma música que foi composta junto com essas outras músicas, com algumas outras músicas. E ela fala mais ou menos sobre a mesma coisa, sobre como tu consegue superar alguma coisa, algo de ruim que aconteceu na tua vida, tu consegue ter um depois, tu consegue ver uma luz no fim do túnel e tu consegue voltar às boas com a tua vida. É fácil falar das letras que tu criou, assim, dar uma Não. definição? Imagina, não é fácil, Não. porque elas são bem abstratas Não. também. Né? Eu demorei anos pra conseguir entender algumas músicas, entender o que eu tava querendo dizer naquele momento. Até a última música que eu fiz, que foi a Flagelo da Fé, foi mais fácil porque eu já, enquanto eu ia compondo, eu já ia entendendo mais ou menos, mas geralmente não acontece assim. Mas é um grau de maturidade também, né? Acho que sim, eu tô velho, né? E os guris não deixam escrever ou eles não querem escrever? Não, eles não. Eu peço pra eles me mostrarem. O Rodrigo, que tá aqui, que não participou ainda, que pode vir aqui. Ele é um compositor também. Ele tinha. Ele e o Puba tinha uma banda que todo mundo conhece, eu já ouvi falar, que era Sleeping Bags. Acredito que tu era o principal compositor da Sleeping Bags. Tô falando mentira? Todo mundo. Todo mundo compunha? Todo mundo. Mas Era ele bem tem. parelho, assim, Mas tu tem músicas tuas que tu. Inclusive algumas tu mostrou e a gente nunca fez nada, mas o Rodrigo compõe também. Não tô afim de É fazer. que como a gente começou tocando as músicas do Nolan ali, elas têm a identidade, as músicas têm bastante a identidade das músicas que ele já tá acostumado a fazer. Daí eu acho que... Não sei se a gente talvez não... Eu, pelo menos, as músicas que a gente fazia, acho que acaba sendo bem diferente do estilo da banda agora, assim. Mas será que vocês não entraram numa zona de conforto? Ah, sim, com Que certeza. discussão, a gente vai saber. Ah, não, desculpa, o entrevistador é ela. Não, deixa. Isso não é uma DR, né? É que a gente já tem bastante música, daí não sei Não o que quer aproveitar, mais. né? Ah, pois é, então a gente pode pensar que vocês têm a troca ainda, né? Não, mas pra não pensar que a gente... Quando começou a banda, inclusive antes até do Mirim entrar, do Vini, o
Vini. Vulgo Mirim. Ai, Mirim. Era bem... Era meio que uma ditadura, assim, tipo, eu fazia... Quem é tu, né? Eu fazia tudo, compunha bateria, fazia tudo nas músicas e entregava, ó, papo é o seguinte, vamos tocar essa porra assim. Mas Daí a gente fazia diferente, ele ficava bravo. Daí. eu ficava bravo, falava, Aí a mas gente brigava. a pessoas entrada têm que do existir, Vini, Nolão, e mas vamos a conversar entrada aqui. do Vini deu uma mudada nisso, porque ele começou pode. Ele começou a interferir bastante na bateria, que foi uma coisa que me deixou bravo. O cara que tu bateu o começo. palmo na frente se interferindo no teu trabalho. Como assim, né? Mas hoje, assim, eu chego sempre com uma guia básica. Assim, eu chego com um violão ou uma guitarra sem nada, só base, e o vocal em cima, a melodia em cima. Mas a gente faz virar uma música completa com instrumental nós quatro juntos. Então, assim, a letra pode ser total minha ou a base pode ser total minha, mas quando a gente vai trabalhar em cima muda muita coisa. Muda a base, inclusive, que eu fiz. Muitas vezes eu sou obrigado a mudar a melodia porque eles dão uma ideia diferente e às vezes vira outro conceito. Se tu ouvir, por exemplo, depois de ler o jornal, a primeira guia que eu fiz, eu tenho em casa, e eu vi ela definitiva, é muito diferente. Tu foi cedendo aos poucos, mas ainda É não que, cedeu fica, a letra. fica muito melhor, ficou muito melhor. Porque eles têm ideias que eu não tenho, eles são outras pessoas. Eu acho que tu tem que entender que tu não é único e exclusivo. Não, né? com certeza. É difícil Eu pra mim acho que entender isso. no início pra ele, no início ele não compreendia muito Não, bem. Daí não, conforme não. a gente foi fazendo, foi gravando, ele foi vendo as ideias diferentes ali, foi vendo que a união toda ali acabava fazendo uma obra ali mais completa, né? E na real ele viu que a gente é bom também, né, cara? Não é só ele que é bom, a gente tem algumas Demorei pra coisas que a gente perceber. pode contribuir com coisas interessantes pra música, né? Quanto tempo? Tanto que a última música que a gente gravou, essa Flagelo da Fé, ela foi gravada praticamente em estúdio. A gente tinha ela a base só dela e a gente montou ela toda praticamente no estúdio. E saiu um resultado bem legal, assim, foi um jeito diferente de compor que acrescentou bastante. Daqui a pouco- Hoje a gente funciona muito bem assim. É a forma que a gente encontrou, depois de tantos anos, a forma que a gente encontrou de dar certo, de fazer música, foi essa, de trabalhar em conjunto mesmo, assim. Inclusive para ser melhor do que quando tinha meu sistema ditatório, que eles ainda não obedeciam muito, mas agora eles têm full liberdade, então Muito bom. finalmente a gente encontrou Esse CD demorou muito pra vocês fecharem ele, pra concluir a ideia de colocar? Vini já deu o sinal aqui, Vini. Demorou muito pra... Demorou um pouquinho. Desde que eu entrei na banda em 2017, isso? 2016. Daí a gente já estava trabalhando em algumas músicas que a gente lançou agora no CP. Então foi algo bem... um pouquinho demorado, assim, mas a gente foi construindo aos poucos. Mas foi demorado pela construção em si, porque é demorado no CD. Sim, a sim. vagabundagem do pessoal também. Tá, entendi. Isso ajudou bastante também. Bom, Vini, só pra terminar com o Vini, né? Já começamos com o Vini. Tem algum projeto teu de outras bandas ou tu tá exclusivos pra Rádio Califórnia? Não, por enquanto exclusiva pra Rádio Califórnia. Por enquanto não, pra sempre, né, velho? Ah, que vai saber, né? O artista sempre tem seus projetos. Você paga mais. Quem pagar mais. E a Rádio Califórnia tem alguma ideia de clipe, alguma coisa pra lançar? Sim, a gente tá pensando em lançar um clipe agora, depois de ler o jornal, que é a música que deu o início ao EP. Oi? Uma que a gente vai gravar hoje. A gente vai fazer umas gravações hoje, inclusive, do nosso show ali, pra pôr também. Só que a gente não pode falar de qual música é. Ah, tá. O pessoal vai De ter outra surpresa. música. Mas a gente pensa em lançar um clipe depois de ler o jornal, sim. E a capa do EP, o que tu tem a dizer? Daí fica uma foto. Então, ela tá linkada a essa nova identidade nossa, meio que preto e branco, assim. E com essa ideologia, o conceito do EP em geral, né? Que significa aquele conceito de fugir do padrão, assim. No caso, o que nos impõe, isso vai nos correndo aos poucos. Isso todas essas informações assim, que o mundo impõe pra gente, né? Tipo, um padrão que a gente tem que seguir, o molde, assim, né, da sociedade. E no caso, se tu perceber na capa do EP, ela é toda preto e branco, porém tem um vinho derramado no jornal e esse vinho tem cor. No caso, esse vinho é o que a gente gosta de fazer, entendeu? É o que significa alguma coisa pra nós, isso tem cor. A cor da vida. É a cor da vida, e o resto é tudo preto e branco. Que massa. Basicamente isso o conceito, assim. Muito obrigada. Nada.